Boa noite, turma. Agora nós vamos ver nessa aula, a segunda parte dela, falando sobre o terceiro aspecto mais importante para que uma política pública seja avaliada. Uma política pública, uma política social ou até mesmo um programa social. Né? Para eu avaliar se um programa, uma política, um programa social, uma política pública está sendo eficiente, se ela está cumprindo ali com aquilo que ela propõe, eu vou ter que prestar atenção em algumas coisas que nós iremos trazer aqui. Então, isso já fica até de dica para vocês, tá? Para a gente ter um parâmetro para saber se aquela política está sendo bem ou não, né? Se ela está sendo bem ou mal implementada. O terceiro aspecto, né? Que eu espero que vocês tenham assistido aquela primeira aula que eu falei dos dois primeiros aspectos. Esse terceiro aspecto, ele vem falar sobre a gestão e controle democrático. Então, uma das coisas que vai me dizer se uma política ela está sendo bem feita, se ela está sendo colocada em prática da maneira como ela deveria, é a forma como ela está sendo gerida, é a forma como aqueles que são os entes que devem gestá-la estão se comportando, como é que eles estão levando a sério ou não. Então, por exemplo, se você tem uma política que no papel ela é muito bonita, ela atende ali os interesses da população de fato, mas que na prática o gestor, seja o prefeito, o secretário, o ministro, o presidente, o governador, etc., não consegue colocar aquilo em prática, ele está fazendo uns desvios ali de objetivo dessa política, a gente já tem um parâmetro para saber que ela não está sendo bem implementada. Então, a partir da forma como eu percebo essa gestão, eu já sei que essa política, eu já eu avalio essa política de uma forma negativa. E também o controle social democrático. O que é o controle social democrático? É a gestão da política por parte do povo, por parte da população. Muitas vezes a gente não sabe, mas nós também participamos da gestão das políticas públicas. Através de quê? Não só do nosso voto, não só usufruindo dela enquanto usuário, enquanto cidadão, mas através dos fóruns, através dos conselhos de política, né, dos conselhos gestores, por exemplo, conselho tutelar, conselho da assistência, conselho da saúde, etc. Nós participamos desses conselhos, né, com o objetivo também de garantir que essas políticas estejam funcionando de acordo com os nossos interesses. Este aspecto da análise tem por objetivo demonstrar como está estruturada a organização e gestão da política ou programa avaliado, tendo como parâmetro os princípios contemporâneos de gestão federada estabelecidos na Constituição Federal e como ocorre a participação e o controle popular. Então, a responsabilidade que cada esfera de governo vai ter, federal, estadual e municipal, está delimitada lá na Constituição. Então, por exemplo, a política de assistência. Lá na Constituição, no artigo 204, está dizendo o que cada ente federativo tem de responsabilidade. Então, não é um achismo, não é você dizer, eu acho que é responsabilidade do governo do estado fazer isso, aquilo, do município, do governo federal, porque essas responsabilidades, elas são muito bem delimitadas desde a Constituição, né? A gente parte dela para avaliar essa questão da gestão. E o que é o controle social? O controle social é a participação da sociedade no acompanhamento e na verificação da execução das políticas públicas, avaliando objetivos, processos e resultados. Então, o controle social é o controle que a sociedade faz a respeito de uma política. Nós também temos esse papel de controlar se aquilo que nós usufruímos está sendo bem feito. Então, você pode reclamar, você pode cobrar, você pode exigir, você pode colocar suas opiniões junto às câmaras de vereadores, junto aos prefeitos, deputados, etc., através dos conselhos, associações, partidos. Você se reúne, você se mobiliza e você controla, de certa forma, a política que você usufrui, que na verdade também é uma responsabilidade nossa. O controle social, ele não é só um direito, ele também é uma responsabilidade, né? Portanto, quando você acompanha a execução das ações e programas do governo, está efetuando o controle social. Então, quando você assiste lá
A TV Câmara, desculpa. A TV Senado, você participa de um plebiscito, você volta, ou você participa de uma audição, de uma auditoria popular na Câmara de Vereadores. Você está fazendo seu controle popular. Você cobra nas redes sociais, não compartilhar, mas você vai, cobra tal pessoa por tal escolha, tal decisão, tal necessidade. Você está fazendo controle social. Ele também é uma forma de gestar essa política e também participa da própria avaliação dessa política. Porque quem avalia essa política também é a população que dela usufrui. Essa questão da gestão, ela tem três indicadores, ou seja, são três sinais que você tem que ficar atento para entender se uma gestão está sendo boa ou não. O primeiro desses sinais que você precisa prestar atenção é a relação entre as esferas governamentais. Desculpa, gente. Quais seriam essas esferas, né? Eu vou já falar aqui para vocês detalhadamente. É a federal, estadual e municipal. Então, primeiro de tudo, antes de você dizer assim, mas a prefeitura não está fazendo o papel dela, o governo do estado não está fazendo o papel dele. Mas como é que eu posso dizer que eles estão ou não fazendo o papel deles se eu não conheço esse papel? Se eu não sei qual é a responsabilidade de cada um? Então, eu preciso primeiro saber qual é o papel de cada uma dessas esferas. Objetivo é verificar a quem cabe a definição de normas e diretrizes. Então, quem é que cria as normas de como a política de assistência tem que ser? É o governo federal, é o Ministério da Cidadania, né? Ministério do Desenvolvimento Social, enfim. A quem cabe a responsabilidade de financiamento? De onde é que sai o dinheiro para financiar essa política? Eu preciso conhecer antes de julgar. Eu preciso conhecer a política antes de dizer em que ponto que ela está falhando. Eu só posso criticar aquilo que eu conheço. E se ocorre complementação na aplicação dos recursos ou se há sobrecarga de alguma instância. Será que não tem sobrecarga da esfera federal, da esfera estadual, da esfera municipal na política de assistência ou de saúde, enfim, ou de tal programa social? Só conhecendo a estrutura, a gestão, eu posso dizer se tem algum deles falhando nas suas responsabilidades. Porque nem sempre o problema de uma política ela está sendo mal implementada, mal realizada, é porque falta dinheiro ou porque teve corrupção. Às vezes é só uma confusão entre os papéis. Tem políticas que no Brasil, né, o governo federal ele traça ali, ele desenha e elas são ideais, ali, elas são, entre aspas, né, perfeitas. Mas quando elas chegam nos municípios, chegam nos estados, elas não acontecem como está lá. Será que é só culpa do governo federal? Será que ele já não fez o papel dele, que é criar a política e dar as condições para ela acontecer? Qual seria a responsabilidade do estado e do município que eles não estão cumprindo? Qual é o âmbito da gestão que está falhando aí? Então a gente precisa saber, né, as responsabilidades, desculpa, em relação a cada uma dessas políticas. Claro que cada uma vai ter a sua especificidade, né? E isso você vai ter como referência na Constituição. Você precisa saber se há superposições de ações e competências. Será que não tem um ente aí nessas três esferas que está pegando mais poder do que deveria? Ou está sobrecarregando o outro com aquilo que seria a sua responsabilidade? Você precisa saber se existe estrutura institucional adequada, né? Ou seja, se existe recursos materiais. Essa política de educação não está sendo eficiente, não tá conseguindo aprovar tantos jovens no vestibular, no Enem, nas faculdades. O que está acontecendo? Esses jovens eles nem terminam o ensino médio. Essa política está falhando. Será que está faltando recurso material? Então tal gestor não está fornecendo o que deveria? Escola, transporte, material escolar, cadeiras, o que está faltando? Recursos financeiros, salário de professor, equipamentos e pessoal, está faltando profissional? E necessária a implantação, né, dessa política, a estrutura institucional adequada e necessária a implantação da política. Então, se não tem estrutura adequada, algum dos entes está falhando. Só para vocês terem uma ideia de como é interessante esse item relativo à gestão, né? E como a gente tem que compreender o papel de cada uma das esferas governamentais, para a gente não sair criticando aleatoriamente, né, sem saber qual seria a função exata de cada um.
E quais são essas três esferas, né? A gente vai ter a federal, que é a do presidente e ministros, estadual, que é a dos governadores e secretários estaduais, e a municipal, que é a dos prefeitos e secretários municipais. A esfera federal fiscaliza, né, é fiscalizado pelo Congresso Nacional, que propõe e vota leis nacionais. A esfera estadual é fiscalizada pelas assembleias legislativas de cada um dos seus estados, né? Aqui no Maranhão é a ALEMA. Eu peguei esse exemplo aqui, é da LERJ, né, do Rio de Janeiro, mas é o mesmo sistema, né, para todo o Brasil. E eles propõem e votam leis estaduais. Já no âmbito municipal, os prefeitos eles são fiscalizados pelas câmaras, né, municipais, as câmaras de vereadores. O vereador, ele é um deputado municipal. E ele tem a mesma função que os deputados estaduais e federais, só que no âmbito do município, né? Ele propõe e vota leis municipais. Então, conhecendo cada uma dessas esferas e responsabilidades, a gente consegue avaliar melhor qual delas tem desempenhado ou não determinado papel que ela está incumbida. O segundo sinal que você precisa prestar atenção para saber se a gestão de uma política está sendo boa ou não é a relação que existe entre Estado e organizações não governamentais. Mas como assim? Né? Organizações não governamentais são ONGs. O que as ONGs têm a ver com a gestão de uma política? Hoje em dia, gente, o chamado terceiro setor é o setor das ONGs, né? Da sociedade civil, digamos assim, ele tem crescido muito e ele tem assumido cada vez mais protagonismo dentro de algumas políticas. Você vai ver, por exemplo, na área da educação, a gente tem a Abrinq, que ela é uma ONG, né, que trabalha ali com a questão da educação, Fundação Abrinq, né? Tem a Fundação Bradesco. Na área da assistência, tem órgãos, tem associações que fazem assistência social também. O relativo à filantropia, mas também tem a ver com a área da assistência, que requisita inclusive o trabalho do assistente social. Então, hoje em dia, o Estado ele tem passado muito as suas responsabilidades, ou dividido essas responsabilidades, né, com essas ONGs. É fundamental avaliar e compreender a relação que se estabelece entre os órgãos públicos e as organizações não governamentais, as ONGs, que atuam na implementação da política ou programa avaliado. Algumas questões podem nortear a análise. Qual é o papel e a responsabilidade do Estado e das organizações não governamentais na condução da política ou programa? Então, o que é papel do Estado, o que é papel das ONGs ali? Será que esse Estado ele assume a primazia da responsabilidade? Ele assume que aquela política pública é a responsabilidade dele? Ou ocorre a transferência de ação e responsabilidade para a sociedade? Porque tem muitas políticas que hoje em dia no Brasil, no mundo, né? O Estado ele não assume, ele coloca ali na conta das ONGs. Então, por exemplo, a política ambiental. O Brasil tem uma péssima política ambiental. E a gente viu durante aquela crise que teve lá de incêndios na Amazônia, no Pantanal, que quem realmente assumiu a responsabilidade foram as ONGs. Foram as organizações que protegem o meio ambiente. Então, aí isso daí já serve de parâmetro, através dessa relação entre o Estado e as ONGs, para a gente ver que o Estado tem colocado a responsabilidade para cima delas. Então, essa política ambiental no Brasil ela está sendo mal implementada do ponto de vista da gestão. Como que eu cheguei a essa conclusão? Através do indicador da relação entre o Estado e organizações não governamentais. Deu para vocês entenderem mais ou menos essa correlação, né? E a gente pode fazer isso em relação a qualquer outra política. A gente também tem ONGs ligadas à saúde, tem várias, né? A educação, agricultura, né? Todas as políticas praticamente hoje em dia têm ONGs ligadas a ela. O Estado financia e repassa recursos para as ONGs, e aí isso é uma questão polêmica. Será que ele repassa esses recursos equivalentes às responsabilidades que elas estão assumindo? Ou é em excesso? Ou é menos do que deveria? Tudo isso vai ser avaliado e colocado
na balança para saber, do ponto de vista da relação do Estado com a ONG, se essa política ela está sendo bem implementada no aspecto gestão. Não esqueçam que nós estamos falando do aspecto gestão. O Estado acompanha a aplicação dos recursos pelas ONGs? Será que ele fiscaliza como que essas ONGs estão gastando? As ONGs atuam na perspectiva de defesa dos direitos ou executam programas com recursos públicos? Né? Será que elas estão só ali executando aquilo que deveria ser papel do Estado com recurso público? Nesse caso, o fazem com respeito aos direitos de cidadania ou atuam na perspectiva da benemerência e filantropia? Ajuda, cesta básica, filantropia não é política pública, não é cidadania. Você tem toda a liberdade de fazer uma caridade, mas não confunda isso com cidadania. Não confunda a política pública com esmola. Não confunda assistência com assistencialismo. Se uma ONG está fazendo algo referente a uma política pública, se ela recebe para implementar uma política pública, ela tem que fazer aquilo no âmbito da política, da cidadania, do direito, e não do âmbito da caridade, que é o que acontece muitas vezes, né? É exemplo das ONGs e a política de saúde, que eu lembrei agora para vocês. A política de combate às drogas no Brasil, ela não é só de segurança, ela também é de saúde pública. No entanto, essa abordagem na saúde pública ela é muito pouca. E existem aquelas ONGs que tratam dessas pessoas, né? São aquelas casas de reabilitação, que são muito ligadas às igrejas também. Essas casas de reabilitação, elas cumprem um papel que o Estado não quer cumprir. Elas desobrigam o Estado de uma responsabilidade que é cuidar dessas pessoas que são adictas, né? Que são viciadas, que representam um problema ali de saúde pública e de segurança. O Estado passa dinheiro para essas ONGs. Passa dinheiro assim que deveria estar indo para a saúde pública. Muitas dessas ONGs não fazem esse trabalho no âmbito do direito, fazem no âmbito religioso, no âmbito da filantropia, no âmbito da ajuda, que não é o certo. Muitas vezes aplicam recursos que não são fiscalizados, a gente não sabe exatamente como é que ocorre esse trabalho. Muitas são sérias, são necessárias, são importantíssimas, né? Mas muitas não são. Então, isso é só para vocês verem um exemplo de como as ONGs, muitas vezes, elas vão interferir na realização de uma política pública. E esse é um dos maiores problemas que a gente tem hoje no Brasil, né? Tanto o problema das drogas como o problema de como isso é tratado publicamente. Aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos de ONGs no âmbito ambiental, né? Tem o SOS Mata Atlântica, Instituto Acatu, WWF, que é internacional, a Greenpeace, que é a maior ONG, né, internacional, ECOA, a Amazônia.org.br, Instituto Ecoar, ISA. Todas elas vão estar contribuindo com a preservação do meio ambiente, né? Tanto com recursos públicos como com recursos privados. Por que elas recebem recurso público? Porque elas fazem o que o governo não faz. Elas assumem certas responsabilidades que deveria ser do Estado que ele não está implementando. E o terceiro indicador é a participação e controle social democrático, que busca analisar os mecanismos de controle que a sociedade dispõe para acompanhar e fazer valer o exercício da cidadania. Então, será que a sociedade ela tem os mecanismos para fazer valer ali sua cidadania, para cobrar? Será que ela está tendo espaço de expressão ou ela está sendo reprimida, ela está sendo censurada? O que está acontecendo nesse aspecto? Um dado importante é o grau de mobilização e participação social em torno de determinada política ou programa social. A gente pode ver, por exemplo, essa questão ambiental, como é a participação social. Eu considero insuficiente, eu humildemente, particularmente, considero insuficiente. A nossa população ela se mobiliza quando tem tragédias ambientais, por exemplo, Brumadinho, o derramamento de óleo nas praias do Nordeste, as queimadas no Pantanal, na Amazônia, mas a gente não cobra. Hoje a gente não sabe o que está sendo feito pelo Ministério do Meio Ambiente. Então, o nosso nível de participação social é muito pouco. Isso eu já avaliaria nessa política ambiental, essa participação social, esse controle democrático, insuficiente.
eu já consideraria insuficiente no nosso contexto, né? Porque a gente não exerce e nós nem temos tantos canais assim de participação, não temos muita informação sobre essa temática. Outro dado importante é compreender a criação, estrutura e funcionamento dos conselhos. Cada política tem um conselho. O que é o conselho? O conselho ele é um conjunto de pessoas, tanto da sociedade civil como do Estado, né? Que vão deliberar, fiscalizar e avaliar certos aspectos das políticas. Então, existe o conselho tutelar, que é o conselho que lida da questão da criança e adolescente. Existe o conselho do idoso, que são pessoas de toda a sociedade que se reúnem para fazer ações em prol da terceira idade. Existe o conselho da condição feminina aqui no Maranhão, existe o conselho da assistência, o conselho da saúde, e esses conselhos eles existem em âmbito estadual, municipal e federal também, né? Então, esses conselhos, por mais que a gente não conheça, hoje em dia eles estão bem desempoderados, mas eles são importantes também e eles são parâmetros para a gente entender se a população está fiscalizando ou não, porque até isso entra para a gente avaliar uma política. Outro dado que pode ser analisado se refere à atuação e autonomia do conselho. Será que esse conselho realmente é autônomo ou não tem ali uma mãozinha, ali um dedinho do Estado interferindo no que ele faz? A fim de verificar como estes realizam o acompanhamento e fiscalização das ações governamentais, se participam no processo de planejamento da política correspondente, né? E se elas ajudam também a fiscalizar. Então, se esse conselho não é autônomo, se ele não é independente, ele tem uma grande chance de só fazer aquilo que o ente público está pedindo que ele faça. Então, ele vai ter menos poder de fiscalização, menos poder de cobrança, menos poder de avaliação daquela política, certo? Gente, eu trouxe aqui para vocês esse terceiro aspecto, né? Como eu disse, ele é bem mais breve porque ele complementa aqueles outros dois, né? São os três aspectos que a gente usa para avaliar uma política. Eu pensei essa aula através de uma análise de uma política em si, né? Se a gente já tiver aula prática essa semana, eu vou levar um exemplo para vocês para a gente fazer uma mini avaliação de uma política nesses três aspectos, certo? Bom, gente, bom estudo, tá? Desculpe o atraso, que tive que sair para fazer outras coisas, outras aulas também, e acabou não dando para eu postar mais cedo, mas tá aqui, qualquer dúvida vocês entrem em contato e a gente se fala em breve. Beijos.